Graças a paz, amados, tudo bom com vocês? Estava aqui meditando, refletindo sobre a história de Jó. E a história de Jó sempre foi uma história que me incomodou muito. Porque assim, eu sou um pregador da fé. Eu creio que Jesus nos redimiu das enfermidades, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu creio que miséria não é vontade de Deus para os seus servos. Tudo isso, miséria, doenças, tudo isso fazia parte da maldição da lei. E a Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Então a Bíblia vai dizer que Jesus levou as nossas enfermidades. Paulo diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E não adianta espiritualizar, porque o contexto ali, de 2 Coríntios 8 e 9 é dinheiro. Tá? No capítulo 9, Paulo está falando sobre você prosperar através da semeadura. Aquele que semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. E ele diz o seguinte, ele continua dizendo, olha, Deus deseja enriquecer vocês em todas as áreas. A fim de quê? Qual é o propósito que Deus deseja nos prosperar? A fim de que, tendo sempre toda a suficiência, abundeis em boa obra, possais ser generosos em qualquer ocasião. Então Deus deseja que você prospere, porque Deus deseja que você seja generoso. Então, se Deus espera que os seus filhos ajudem os pobres, se Deus espera que os seus filhos financiem a pregação do Evangelho, logo, Deus precisa estar disposto a te prosperar financeiramente. E não faltam promessas bíblicas de provisão, de prosperidade, de que o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades, que se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, que eu ordenarei a minha bênção para que esteja com você, para te fazer prosperar em tudo que puseres as mãos para fazer. Então Deus deseja que aquilo que você escolheu para fazer, o seu tipo de trabalho, Deus deseja que você seja bem sucedido. Aí tá, baseado em tudo isso, tendo também o fato de que Deus deseja que você ande em saúde, é por isso que Jesus levou as nossas enfermidades, nós podemos receber cura por meio de oração, por meio de imposição de mãos, por meio dos dons espirituais e por meio da fé na palavra, se apropriando de Isaías 53, de que Jesus levou as minhas enfermidades, declarando isso e repreendendo as enfermidades que vêm contra nós. É o que eu creio, é o que eu sempre preguei. E aí sempre as pessoas perguntam, mas e Jó? E uma coisa é fato, querido. O que aconteceu com Jó, Deus não deseja que aconteça com nenhum de vocês. Por que não? Primeiro que Jó não era redimido. Jó vivia numa antiga aliança. Jó não fazia parte da nova aliança. Jesus não tinha vindo e levado as enfermidades de Jó. Jesus não tinha dado a Jó a autoridade de repreender Satanás em nome dele. Não. Então Jó estava ali perdido, sem saber o que fazer, sem entender o que estava acontecendo, e ele tinha que confiar em Deus para que Deus resolvesse aquele problema. Agora, você já percebeu que quando uma tempestade veio contra Jesus, Jesus ficou lá dormindo, ele sabia que o barco não ia afundar. Mas quando os discípulos começaram a acordar ele, o que Jesus fez? Jesus repreendeu o vento, acalmou o mar e disse para os discípulos, onde está a vossa fé? Mostrando que hoje, os ataques que Satanás traz com você, você não precisa ficar, Deus vai me livrar do diabo. Não, você pode botar o diabo para correr. Você tem autoridade sobre os demônios. Então, Danilo, você está querendo dizer que o livro de Jó não serve para nós? De forma nenhuma. Porque Deus acabou de me falar algo de como o livro de Jó se aplica na vida da igreja e vai se aplicar ainda mais à medida que nós vamos entrando nos últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo. A gente precisa olhar um pouco para o passado, como era a vida da igreja primitiva, o que eles sofriam, o que eles padeciam, e você vai ver que embora Deus não permitisse doenças virem sobre eles, não estou dizendo que crente não fica doente, mas se você está doente, saiba, a cura é um direito seu, tá?
Você pode, Deus deseja que você seja curado. Então, assim, pessoas ficavam doentes na igreja, claro, na igreja primitiva. Mas o que Tiago ele disse? Está alguém entre vós enfermo? Deixe enfermo, é a vontade de Deus. Não foi isso que ele disse. Ele disse, resolve. Como? Chama os presbíteros, faça a oração da fé, ungindo com óleo, a oração da fé salvará o doente. Ele não disse, não, faz a oração da fé e se for da vontade de Deus, Deus vai curar. Não. Ele disse que o doente seria curado. Então, como que a igreja era provada, a igreja primitiva? Não era por meio das doenças. Não era por meio de Deus permitir o diabo jogar fogo do céu e matar os filhos das pessoas. Tem gente que o filho morre e a pessoa, Deus sabe de todas as coisas. E às vezes o diabo ceifou seu filho e você não teve fé para impedir. Danilo, se um filho seu nascesse morto, o que você ia fazer, querido? Eu provavelmente ia me trancar no quarto, na sala de hospital com meu filho, e eu ia ficar lá, louvando a Deus pela vida do meu filho até ver o meu filho ressuscitar. Como tem muitos testemunhos assim, de crianças que nasceram mortas e os pais não aceitaram e o filho ressuscitou. Então é nisso que eu creio, querido. Mas Deus não pode matar o seu filho, querido. Quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo, não Deus. Então, acontecem situações da vida, fatalidades. Então eu não creio que doenças que vêm na vida dos cristãos, problemas financeiros, morte de entes queridos, que é Deus permitindo o diabo fazer. Às vezes nós permitimos com a nossa boca, falamos palavras negativas e damos essa liberdade para o diabo. Às vezes pessoas vivem deliberadamente em pecado, então acabam, de certa forma, atraindo juízo para a sua vida. Mas eu creio que a vontade de Deus para a nossa vida não é essa. Então eu não creio que Deus vai ficar provando os seus filhos com doença, com morte, com miséria. Então como que Deus permitia a igreja ser provada na época da igreja primitiva? É a mesma forma que a igreja está sendo provada agora em alguns lugares do mundo e vai ser provada no fim dos tempos, através da perseguição. Porque se o diabo não tem autoridade hoje, embora ele faça, e você tem todo o direito de não aceitar, mas ele não tem essa autoridade dada por Deus para colocar enfermidade em você. Mas ele tem a autoridade dada por Deus, permissão de Deus, para te perseguir, para usar pessoas contra você. Por quê? Porque as pessoas têm livre-arbítrio. E as pessoas podem escolher se deixar serem usadas pelo diabo. Então a igreja experimentava o que Jó experimentou por meio de perseguição. Quantas mães não viram seus filhos serem mortos por soldados romanos? Seus maridos serem mortos por soldados romanos? Famílias inteiras, pais, mães, avós, jogados aos leões no Coliseu, queimados vivos, né? Quantas pessoas perderam todos os seus bens, assim como Jó? Não porque o diabo fez cair fogo do céu e matou as ovelhas. Não. As pessoas tomavam só por você ser cristão. Então, quando a igreja está passando por perseguição desse nível, basicamente, ela está como Jó. E aí não adianta repreender. E aí não adianta fazer declaração de fé. Não. A palavra de Deus para quem está sofrendo perseguição é: seja paciente na tribulação. Tiago ele vai dizer aos irmãos que estavam passando perseguição: veja qual foi a paciência de Jó e como Deus lhe honrou. Então a carta de Jó, o livro de Jó, é um livro que cai muito bem no contexto de uma igreja perseguida, que está tendo seus bens tomados, seus filhos mortos, até mesmo você está tendo seu corpo ferido e morto por amor a Cristo. Jó foi ferido de doença no corpo, mas cristãos agora estão sendo queimados, torturados, presos. E a palavra de Deus para esses cristãos é: repreende isso em nome de Jesus. Não.
seja paciente. E se preciso for, dê a sua vida. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então, assim como Jó, no final da sua vida, foi restituído de tudo aquilo que ele perdeu, Jesus disse: eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão. Então, Deus, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso de glória. Não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Então, o livro de Jó vai ter que ser um livro muito lido e meditado e pregado à medida que a perseguição à igreja vai aumentando. Porque as coisas que virão contra nós não são coisas que nós podemos repreender. Veio uma dificuldade financeira, eu vou declarar a palavra e eu vou vencer. Veio uma doença, eu vou declarar a palavra e eu vou ser curado. Mas quando a perseguição vem, quando pessoas vêm para te perseguir, para levar seus bens, levar seus filhos, matar seus filhos e te matar, nesse momento não adianta você repreender. Nesse momento foi o momento que você foi considerado digno. Não pensa que isso daí, Deus me considerou um cristão ruim, está permitindo isso acontecer comigo. Não, não. Deus considerou você um cristão bom, digno da confiança dele. Deus está colocando a honra dele em jogo por você, como ele fez com Jó. Deus deixou Satanás tocar em Jó para mostrar: não, meu servo é fiel, pode ir lá e tocar nele, que eu sei que ele vai me honrar, ele não vai me envergonhar. E a conduta, a paciência de Jó em não blasfemar, nem quando a sua mulher disse para ele blasfemar, mas continuar ali sendo paciente, fiel a Deus, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Isso foi um tapa na cara do diabo. Então, através da perseverança da igreja, Deus envergonha o diabo. Porque Deus mostra: você está tirando tudo deles, você pode matar eles, mas eles não me negam. E a Bíblia diz: aqui está a paciência e a fé dos santos. Isso num contexto lá de Apocalipse, com a igreja os santos sendo perseguidos. Então, na tribulação nós temos que ser pacientes, como foi Jó. Então, se você tinha dúvida de como o livro de Jó se aplica à sua vida, é dessa forma. É quando você resiste à perseguição, quando você é paciente na perseguição, não murmura, não nega a sua fé e crê que Deus vai se levantar. Talvez ele se levante nesse momento mesmo, né? Você está sendo perseguido e Deus vai lá e acaba com aquela perseguição, te exalta, te restitui. Mas talvez não. Muitas pessoas terão que ser fiéis até a morte mesmo, vão ter que morrer pela fé. Mas o Redentor vive e se levantará. Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai restituir. Haverá recompensa e galardão. Tudo que você sofreu nessa vida está produzindo para você um peso de glória. E quando um cristão é perseguido, ele não tem que pensar: por que Deus permitiu isso acontecer? Não, ele tem que pensar: Deus me considerou digno de padecer pelo nome de Jesus. Jó não padeceu porque ele era indigno. Jó padeceu porque ele era digno. Então, será que Deus hoje poderia olhar para a igreja e se gabar diante do diabo? Olha, veja a minha igreja reta, íntegra, que se desvia do mal. Aí o diabo ia dizer: não, o Senhor abençoou ela com tudo, o Senhor cura as enfermidades, o Senhor prospera. Deixa eu levantar, né, os meus filhos para persegui-los, para queimá-los vivos, para decapitá-los. Deixa eu levantar, né, o meu anticristo para persegui-los. E aí vamos ver. Isso vai acontecer, querido. E assim como Jó, a igreja também vai dar esse tapa na cara do diabo e vai esperar com paciência por 3 anos e meio até que Cristo, seu Redentor que vive, se levante e venha para vingar o sangue dos seus santos. Aleluia, glória a Deus. Então a carta de Jó é uma faculdade, um preparatório, um pré-vestibular para quem vai passar pela grande tribulação. E para quem está passando tribulação agora, porque às vezes a gente fica assim: será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Irmão, a igreja já está passando. Crentes em alguns lugares do mundo estão sofrendo coisas
que nós vamos sofrer durante a tribulação. As pessoas pensam, não, durante a tribulação vai ser terrível, vai ser a tribulação como nunca houve, por causa dos juízos que vão cair sobre o mundo. Porque vai ser uma perseguição mundial, mas o sofrimento que se você tiver que morrer pelo evangelho, não vai ser maior do que o sofrimento dos cristãos ao longo da história. Os cristãos morriam queimados, torturados. E na grande tribulação a gente vai morrer decapitado. Qual a diferença? Eu acho que alguém que morre decapitado morre até mais rápido e de forma menos dolorosa do que alguém que morre queimado. Então vamos parar de mimimi. Não tem porquê Deus não permitir a gente morrer decapitado, uma vez que Ele permitiu pessoas melhores, gerações melhores do que a nossa, morrer queimados. Amém, queridos? Então, vamos meditar na palavra de Deus e vamos nos preparar para sermos pessoas de estrutura que suportam as provações. Porque convém que a nossa fé, mais preciosa do que o ouro, seja provada e refinada pelo fogo, a fim de recebermos louvor e honra na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensinou o apóstolo Pedro. Graça e paz, amados. Quero pedir para você que não é inscrito, não se esqueça de deixar aqui a sua inscrição, ativar o sininho, deixe o seu like e o seu comentário, e eu vejo você no próximo vídeo.